de nossas condições, né, aos nossos anjos guardiães, ao protetor da casa, para que a gente possa continuar o estudo do Evangelho. Então, nós estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Hoje nós vamos falar do item 5. Esse capítulo trata muito das nossas dificuldades, né, das aflições, né, do bem e do mal sofrer, das dificuldades. Fala sobre a felicidade e a infelicidade, como querer ser feliz num planeta inferior ainda, de muita dificuldade, né? E já passamos pelos tormentos voluntários, e hoje a gente vai refletir sobre a melancolia. Está lá no item 25. Melancolia é uma mensagem aqui de François de Geneve, lá na França, que ele está falando sobre esse tema, e Kardec, com essa mensagem, achou, né, dentro da parte pedagógica do Evangelho, colocar aqui para a nossa reflexão. Então a mensagem dele diz o seguinte: sabeis por que uma certa tristeza se apodera, às vezes, de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo que lhe serve de prisão esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento é uma espécie de indiferença que se apodera de vós, e julgai-vos infelizes. Acreditai em mim, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não a procureis aqui na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra uma missão, e não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Se no decorrer dessa prova, ao desempenhar vossa tarefa, virdes os deveres, as preocupações, os desgostos investindo contra vós, sede fortes e corajoso para os suportar. Enfrentai-os corajosamente, são de curta duração, e devem vos conduzir para perto dos amigos por quem chorais, que se alegrarão com vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde os desgostos da terra não existem. Então, esse capítulo é importante, a questão das aflições, para a gente perceber do que passamos, né? Quais são as nossas dificuldades e por que a gente pode superar todas essas dificuldades que a gente está tendo no nosso dia a dia. A gente tem que começar a pensar que nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem, né? Somos um espírito preso ao corpo que adoece, né? E que um dia esse espírito vai ter a sua liberdade de prosseguir em busca da verdadeira felicidade, chegar no patamar, no estágio de felicidade de um planeta superior, vai estar numa condição de felicidade. Mas hoje a gente está no estágio inferior, um planeta que são provas e expiações. Então é um planeta que nós temos muitas provações para passar, para poder evoluir. É como se fosse uma escola, né? A Terra é uma escola para os espíritos. E, segundo a doutrina nos ensina, vir para cá é complicado.
Para o espírito, reencarnar é que é difícil. Retornar, não. Fica feliz quando ele retorna à verdadeira pátria. Ele é como se fosse alguém distante da sua verdadeira felicidade, dos seus verdadeiros anseios. Segundo os exilados, o livro A Caminho da Luz, nós somos exilados aqui na Terra. Somos espíritos inteligentes, mas estamos num processo de exílio, ou seja, de aprendizado e de resgate das nossas próprias dificuldades. Que resgates são esses? Provas e expiações, principalmente as nossas expiações, que são as nossas dificuldades, que estamos trazendo para superar, para vencer. Então isso causa angústia a esse espírito, que ele sabe que ele precisa evoluir, ele sabe que ele precisa chegar a um outro patamar, ele sabe que ele precisa vencer toda essa dificuldade, mas muitas vezes não consegue. Muitas vezes até as nossas provas pedidas e concedidas por méritos, a gente não consegue vencer. Numa passagem por aqui teremos que retornar mais vezes. Nós estamos vivendo Setembro Amarelo, exatamente o mês das preocupações com o suicídio. Cada minuto no planeta, alguém tira a sua própria vida, de uma forma voluntária ou involuntária, ou direta ou indireta, a cada minuto no planeta. Então, essa melancolia que nós estamos falando aqui é uma das causas principais disso. É você perder a vontade de superar as dificuldades que estão na sua frente. Perder aquele desejo de suplantar aquilo que você está passando, as suas dificuldades. Então, o dicionário traz para a gente que melancolia é um estado de saudade de algo conhecido e perdido. Certinho aqui com o que o espírito de François está falando para a gente. Ele diz que o espírito anseia liberdade e felicidade e sabe que não vai conseguir. E isso leva a um estado de torpor, de dificuldade, de tristeza. E ele diz que esse estado de saudade pode se transformar em depressão, e da depressão é um passo para o suicídio. Então, a tristeza prolongada da nossa vida, mediante aquilo que a gente não consegue superar, pode levar a esse estado de depressão, que é uma das outras causas, é uma das causas maiores, segundo os estudos médicos, dos suicídios. Do suicídio e muitas vezes da dificuldade das pessoas com terceiros, O estágio de depressão é um estágio preocupante, não em relação à própria pessoa, mas em relação àqueles que estão ao seu lado, que estão acompanhando. Porque muitas vezes, com a perda da vontade, muitas vezes vem um negócio chamado insensibilidade. Insensibilidade e revolta. A esquizofrenia, ela é perigosa para terceiros, porque torna as pessoas insensíveis. Você não consegue se colocar no lugar do outro, você não consegue sentir o que o outro poderia sentir, e aí você se torna uma pessoa fria de sentimentos. E você se torna uma pessoa fria de sentimentos, você não sente o que o outro poderia sentir. E aí você pode cometer toda sorte de dificuldades, de maldade em relação ao outro, porque você não se toca em relação ao que o outro poderia estar sentindo. Nós chegamos no caso agora, sem envolver política, mas o olfato em si, daquele rapaz que esfaqueou aquele candidato. E está se buscando as razões. E uma das razões é a razão médica, é alguém que já está no processo depressivo, que vive andando de um lugar para o outro, procurando espaço para trabalhar, não consegue, um processo depressivo,
toma remédios controlados, fortíssimos, e ela perdeu a sensibilidade. Não pode pegar uma faca em dar um tiro, seria uma coisa normal, é uma coisa simples. Então são esses processos que vão acometendo nós, humanos encarnados, dentro dessa situação. Então, precisamos ter cuidado com essa questão. Então, o Evangelho alerta a gente, como o estado de tristeza persistir por muito tempo, essa tristeza que nos acomete, o perda de sono, alteração de apetite, medo, inquietação, alteração no humor, a gente começar a tomar cuidado. Então, olha só, perda de sono, alteração de apetite, medo irracional, aquele medo que você não sabe de onde vem, mas que te acomete, inquietação, alteração no humor. A pessoa precisa começar a tomar cuidado, porque ela pode estar num processo autodestrutivo. E esse processo autodestrutivo nos tira a vontade de viver. E a gente perde as conexões que a gente pode ter com as pessoas, com a família, com o mundo, com Deus, com a nossa fé religiosa, e a gente acha que nada mais vale a pena. Então, ele continua alertando aqui que nós precisamos ter essa noção, essa consciência. Quando a gente não conseguir sozinho resolver, que a gente começa a buscar os nossos apoiamentos. Onde que está esse apoiamento? Está na família, está na religião, está na fé de que o futuro é uma realidade espiritual e a gente está fadado a dar outros passos em direção a Deus, em direção à nossa própria felicidade. E chegar à consciência de que a gente não está aqui num planeta de felicidade. Então, como querer ser feliz num planeta de dificuldade? Que nós mesmos escolhemos as nossas provas para que a gente possa suplantar e ultrapassar por aqui. Então o Chico já dizia, a dor muitas vezes me purifica. A dor me purifica, porque ela é um aviso para mim de que eu preciso continuar perseverando para vencer minhas próprias dificuldades. Muitas vezes a gente não entende isso. E a gente cai na revolta e na não resignação. Porque o pior que pode nos acontecer é um estágio de revolta sobre aquilo que acontece com a gente. Ah, mas eu não quero ficar doente, mas vai ficar. Mas eu não quero passar por aquela dificuldade, mas vai passar. A questão é a seguinte: como eu reajo às coisas que acontecem comigo? Acontecer vai acontecer. As dificuldades vão bater a minha porta. Toda sorte de dificuldade eu vou ter. Né? Muitas vezes é dificuldade de família, muitas vezes é no trabalho, muitas vezes é no dia a dia. Né? Então essas questões vão acontecer com a gente. A questão é a seguinte: de que forma eu vou reagir a tudo que me acontece? Com compreensão, com entendimento, com resignação, tentando superar, ou vou me deixar bater de tal forma que vou me entregar? E aí eu parto para o suicídio. Deixo a vida me levar e eu parto para o suicídio. E aí eu não sei a dificuldade que eu vou ter quando isso acontece comigo. Um dos maiores males que pode acontecer contra nós encarnados, contra o espírito encarnado, é o suicídio. Tudo que a gente lê, tudo que a gente vê, todos os filmes, quem já viu Nosso Lar, quem estudou Memória de um Suicida, quem está na doutrina que ouve falar isso o tempo todo, uma das maiores dificuldades que nós possamos passar no plano espiritual é sair do plano carnal como o
precisa. Porque nós antecipamos uma realidade, nós perdemos a oportunidade de uma reencarnação, de passar pelas nossas dificuldades, antecipamos todo o processo, e aí a gente vai ter que retornar para continuar aquilo que a gente interrompeu, que a gente poderia ter passado com toda essa reencarnação. Muitas vezes não entendemos quando alguém chega no planeta reencarnado, desencarna rapidamente. Muitas vezes não entendemos quando alguém chega no plano, nesse planeta reencarnado, e vem com dificuldades físicas, vem com deficiências qualquer. Muitas vezes nós não entendemos e caímos na tristeza, na melancolia, porque pode ser um filho, pode ser um parente, pode ser alguém que a gente gosta, pode ser alguém que a gente precisa. E se a gente for entender o processo, a gente vai ver que essas reencarnações curtas, rápidas, muitas vezes de sofrimento, são consequências dos nossos suicídios, diretos e indiretos. Então muitas vezes a gente chega aqui para complementar o que passou, o que deixamos de fazer. Então, se eu antecipo uma realidade que eu vim, muitas vezes eu tenho que voltar de uma maneira rápida para poder concluir a encarnação passada, que eu não deixei que ela, por um livre-arbítrio, eu não deixei que essa encarnação chegasse até o seu tempo. Tem gente que tem moratória, tem gente que passa pela reencarnação com tanta fé, com tanta força interior, né? Um processo de tanto entendimento, que muitas vezes tem moratória. Se está numa programação de ficar 80 anos, vai ficar 90 anos. Porque tem méritos, tem moratória, e está antecipando as outras reencarnações. Ou seja, está tendo mérito para que o seu progresso aconteça mais rapidamente. Tem gente que tem moratória. Chico teve moratória, acho que ontem fez 16 anos, né? Do retorno de Chico ao plano espiritual. Mas Chico teve mérito. Qual o mérito que Chico Xavier teve? Ele pediu para desencarnar no dia que o pai estivesse feliz. Que não fosse o foco todo em cima dele, dentro da sua humildade, de um espírito superior, iluminado, que sabe que estava numa passagem, cumprindo a sua missão. O que Chico pediu? Gostaria de desencarnar no dia que o pai estivesse feliz. Que não fosse um foco todo em cima de mim, porque eu não mereço isso. Então Chico teve as suas dificuldades, teve muito mal lá em Minas. E qual foi o mérito de Chico? Quem se lembra daquela luzinha que entrou lá no quarto de Chico quando ele estava muito mal, e Chico melhorou rapidamente, e teve mais 2 anos de moratória para desencarnar no dia que o Brasil ganhou um campeonato mundial. 2002, Campeonato Mundial 2002, 2 gols de Ronaldinho, né? Ganhou da Alemanha. E Chico teve esse mérito de continuar aqui, fazendo a sua obra, construindo a sua obra, para que em 2002 o jogo terminou lá, acho que começou 2 horas, terminou quase 4 horas. 7 horas, Chico pediu um cafezinho lá no seu leito quietinho, fechou os olhos e retornou. Então tem gente que tem méritos, ou seja, tem uma programação de encarnação, mas passa isso fazendo tanto bem às pessoas, tanto bem a si mesmo, né? Os seus anjos guardiães estão tão alegres, satisfeitos com todo aquele processo que ele está passando, que as pessoas têm mérito. Aquela outra história contada por André Luiz, né? Daquele avô, que o sonho dele era receber seus netos, e ele não estava conseguindo receber seus netos. E quando ele estava no processo já final de vida aqui, a sua filha ficou grávida. E ele pediu: Senhor, me dá mais um tempinho, me dá mais um tempinho. Minha filha agora engravidou, deixa ficar aqui mais um tempo. E André Luiz conta que ele teve o mérito, que foi dado uma moratória para ele, para que ele pudesse ficar aqui mais 4 anos, pudesse acompanhar aquele bebê que veio para alegrar um pouco mais a sua vida, né?
Então tem mérito, tem gente que tem mérito. E tem gente que antecipa. Tem gente que fica por mérito, porque está passando pelas suas provações, né, pelas suas expiações, passa com resignação. Por quê? Porque tem certeza que a vida continua. Então, nós somos privilegiados porque a gente estuda a doutrina. Nós já chegamos no patamar de estudar a doutrina, de conhecer um pouco e saber o que fazemos aqui. E por que sofremos. Isso é importante para a gente. Isso nos dá o quê? Força interior. Isso nos dá a certeza de que o que nós estamos passando por aqui é necessidade do nosso espírito. E que isso vai estar purificando e vai antecipando a nossa chegada no plano de felicidade. Olha só, nós estamos no segundo estágio planetário. Já viemos dos planetas primitivos e estamos no segundo estágio. Nós estamos no planeta de prova e expiação. Mas a gente tem que chegar até um estágio de felicidade. Planeta regeneração, ditosos e felizes. Ou seja, a gente tem uma grande caminhada pela frente espiritual. Então a gente está aqui cumprindo uma missão. O Espírito está falando para a gente. A gente precisa ter certeza que o nosso sentido, lembrai-vos de que tem a cumprir durante vossa prova na terra uma missão. O primeiro conceito, a gente não é daqui. Eu não sou daqui. A gente é aqui de passagem. Por quê? Para o Espírito evoluir, precisa passar por aqui. Precisa passar por aqui. Para que ele possa retornar lá e dar conta das suas dificuldades. Agora, quando eu me deixo por qualquer coisa adentrar no meu cérebro, adentrar no meu espírito, esse estágio de tristeza constante, melancolia constante, desesperança por tudo, achando que viver não vale a pena, isso é muito ruim para a gente. Isso é muito ruim para o espírito. Para o espírito. Porque ele está levando a gente a esse estágio de dificuldade. O espírito tem certeza da necessidade da evolução. Tem certeza que viver, que encarnar é uma dificuldade. Mas ele sabe que precisa passar por isso. Ele sabe que precisa passar por isso. Então é necessário que a gente tenha consciência. E o que a gente começa a fazer nisso? Né? O que a gente começa a fazer nisso? Se aproximar de uma linha de raciocínio positiva. Pensar positivamente. Extrair os pensamentos negativos da nossa mente. Ou a gente não percebe quando a gente está com pensamento negativo? Nós já chegamos a um estágio de quando os pensamentos negativos se aproximam da gente, a gente pensar, eu estou com a influência aqui de um espírito inferior. E você mudar a sua linha de raciocínio, mudar as suas vibrações, nem que seja pegando o Evangelho. Alguém já fez isso aqui? Quando você percebe que você está cheio de pensamento negativo em relação ao seu semelhante, em relação ao ambiente, em relação ao país, acha que nada vai dar certo, acha que tudo vai estar errado. Não, a gente pode experimentar pegando o Evangelho, se concentrar, fazer uma leitura, porque não, qualquer momento isso é importante para a gente. Essa baixa autoestima não pode nos acompanhar. A baixa autoestima é prejudicial espiritualmente e mentalmente a todos nós. Aquela questão de eu sou um coitadinho, eu sou a vítima do mundo, nada para mim dá certo, tudo dá errado. Quantas pessoas superam grandes dificuldades? Quantas pessoas superam a notícia de um câncer, por exemplo, que para alguns é uma notícia devastadora, para outros é uma notícia de enfrentamento. Não, agora eu vou arrumar força para vencer essa dificuldade.
e vence essa dificuldade. Outros simplesmente pegam essa notícia. Ou seja, esse reforço interior, espiritualmente falando, mentalmente falando, a gente precisa ter. E se não tem, precisamos buscar em algum lugar. Eu não posso deixar que a melancolia, a tristeza permanente me leve a estágio doentios, esquizofrênicos, depressivos e até a estágios de suicídio direto. Porque isso prejudica a evolução do espírito, prejudica a transformação e o estágio de felicidade que a gente tem. Então, essas consequências, essa apatia, tem gente que é apática, é um estágio de melancolia, apatia. A perda da capacidade de amar, a insensibilidade ao outro e a inibição de toda atividade voluntária que te dá prazer. Tudo isso também afeta o nosso dia a dia. Gente, não é dizer que a vida é fácil, mas se fosse fácil também, quais seriam os nossos méritos em vencer as nossas dificuldades? Não é fácil. Viver no planeta de criação não é fácil. Reencarnar não é fácil nesse planeta. Mas aí que estão os grandes méritos, as grandes conquistas. Que conquista espiritual eu estou fazendo dentro dessa relação? Né? Que conquista espiritual eu estou fazendo dessa relação? Há uns tempos atrás a gente foi fazer um trabalho lá no Asilo do Carmo. E fomos lá verificar o que estavam precisando. Era um trabalho acadêmico, uma turma de uma faculdade. Então nós queríamos fazer alguma coisa, houve uma reunião lá e a gente foi lá no Asilo do Carmo para ver, fazer um trabalho para ver o que eles queriam. Primeira coisa que você chega lá, você se depara com pessoas que estão lá há 15 anos que não tem uma visita de ninguém. Então, você tem que sair adotando aquelas pessoas como alguém da sua família. Aí você identifica ali um pai, identifica uma mãe, você identifica um avô, uma avó, você identifica alguém ali seu pela situação que eles estão. Aí você começa a pensar, poderia ser eu. Pode ser eu um dia, por que não? Se nós estamos no mesmo patamar, na mesma situação, se aquelas pessoas estão ali, por que não poderia ser eu? Como não sou eu, tem que ser grato. Primeira coisa, gratidão. Ser grato a Deus, porque estamos todos no mesmo planeta, todos numa mesma dificuldade, e a gente está aqui podendo ir lá e verificar como é que as pessoas estão lá sem poder nada fazer. Primeira situação. Segunda situação, a gente pensou que eles iam querer coisas materiais. Eles não queriam coisas materiais. Sabe o que eles pediram? Uma sala de leitura. Nós queremos um local de leitura. Vocês tragam livros para a gente, para que a gente possa aqui fazer leitura. Quem consegue ler mais, ler para o outro, que a gente possa sair da nossa cama e a gente se relacionar, olhar um olho do outro. Alguém vai ler para o outro, alguém vai contar uma história. O que estava faltando ali? Relacionamento humano. Está faltando relacionamento. Cada um conhece a sua cama, não tinha um relacionamento, estava sentindo falta disso. Então eles não pediram bens materiais, eles não pediram nada, eles não pediram roupa, eles não pediram nada. Simplesmente eles queriam se relacionar. Se encontrar. A sala de leitura eu entendi como um local onde eles podiam se olhar, sair, alguém trazer para cá, conversar entre si, trocar ideias, trocar informação, se sentir o quê? Úteis um para o outro. Então, quando a melancolia nos abate, a tristeza, vamos procurar ser útil ao outro, fazer a caridade, olhar o nosso semelhante nos olhos, procurar ajudá-lo, sim, por que não? Porque isso reforça a nossa autoestima. Porque o mundo afeta a nossa autoestima. Nós vivemos um mundo competitivo demais, em que cada um só pensa em si. A insensibilidade humana hoje é muito forte.
de repente trazida pelas facilidades que nós mesmos nos damos a quem nós amamos. Então muitas vezes eu crio meu filho dando tudo que ele precisa. Ele é envolvido no mundo virtual, onde ali ele pode ser o que ele quiser. Ele vence as batalhas no videogame conforme ele determina aquilo ali, o grau de dificuldade. Aí um belo dia ele sai desse mundo e vai ter que enfrentar o mundo real. E aí ele não suporta. Porque ele não suporta os reveses que a vida traz para ele. E aí começa a culpar o mundo, culpar as pessoas, se afastar, se auto-isolar. E aí é um prato cheio para a depressão, para a melancolia, para as drogas, para a tristeza, para tudo, porque não consegue enfrentar a própria realidade que a vida põe para ele. Porque enfrentar a virtualidade da vida é muito bom. Eu quero ver enfrentar a realidade. Estar em contato com o outro, com a dificuldade do outro, com as críticas do outro, com tudo que o outro traz para a gente de conflito. Porque o mundo age para acabar com a nossa autoestima. Vai dizer que a gente não serve, que a gente não vai conquistar, que nada vai dar certo, que tudo vai dar errado. Mas é necessário que a gente tenha consciência que nós somos os únicos filhos de Deus, estamos aqui no processo de aprendizado, de crescimento, né? E precisamos chegar a um patamar de felicidade. Porque o Pai nos espera lá em cima. O Pai nos espera. Nos deu todas as condições para que a gente possa evoluir, progredir. Nos deu inteligência, mas disse assim: eu vou te dar inteligência, mas eu vou te dar liberdade de escolha. Com inteligência você pode escolher o que é bom para você, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. De que lado você quer estar? Saiba que tudo tem uma consequência. Então, se eu afeto a minha realidade, se eu vou para o lado negativo, eu não quero ter as consequências? Sim, vou ter. Mas, por outro lado, se eu for para o lado positivo, eu vou ter as consequências positivas. Então, eu tenho os meus advogados. Quem são meus advogados na espiritualidade? São as minhas conquistas. Conquistas espirituais. Ou as minhas dificuldades. Então é necessário que a gente use o nosso livre-arbítrio, use a nossa inteligência para a gente se posicionar, né? Fazer sempre a conexão com Deus. A tristeza pode nos acometer? Pode. Uma perda difícil da gente recuperar por vezes, né? Uma conquista que a gente esteve para fazer e não conseguiu, né? Um trabalho que se perde, com família, para você precisando de manter essa família, e muitas vezes você bate nas portas e isso, a porta não se abre para você, como você esperava que se abrisse. Tudo isso vai acontecer na vida da gente. Mas é necessário que a gente tenha a certeza que a gente vai superar todas essas dificuldades, com confiança. Um estudo do professor Chiniachik, ele disse, ele é psiquiatra, né? E ele atua lá em São Paulo com pacientes terminais. Ele só atua com pacientes terminais. Aí ele disse que ele faz pesquisa, né? Lá com os pacientes terminais, para saber o que eles sentem, né? O que eles trazem de conceito. E ele disse que todos eles, invariavelmente, quando estão no processo terminal de desencarne, eles falam que o grande arrependimento deles é não ter vivido mais em família. Quase todos. Ele falou, 99% da minha pesquisa, nos momentos finais, a gente se arrepende de não ter vivido mais em família. A gente se arrepende, eles se arrependem de criar conflitos desnecessários, de se perder por bobagem, por coisinha pequena, por detalhes, por coisa que muitas vezes não vale a pena,
E a gente fica se perdendo nessas coisinhas. E chega no final, na grande reflexão que a gente faz, antes do nosso desencarne, que isso fica muito forte nas pessoas, né? Você não ter valorizado mais a sua família, não ter vivido mais em família, e você se deixar perder muitas vezes por detalhes, por coisinhas pequenas. Eu me lembrei agora, a gente foi fazendo um trabalho no município próximo aqui, foi lá em São João da Barra, um trabalho de um treinamento lá, e no início do treinamento a gente fazia uma sensibilização para as pessoas tirar as mágoas dos seus corações, das suas dificuldades e tal, e a gente pedia para que as pessoas abraçassem alguém que quisesse reconciliar alguém que está aqui, mas que você não teve ainda a oportunidade de dar um abraço. Procure essa pessoa, abraça essa pessoa, abraça com carinho, para dissolver todas as mágoas que porventura ficaram pelo caminho. E depois a gente chamava as pessoas para dar os seus depoimentos. Aí um deles chegou lá, pegou o microfone e falou assim: hoje eu tive a oportunidade de reconciliar com o meu irmão. Há 20 anos que nós não nos falávamos, 20 anos que ele não falava com o seu irmão. E aí as pessoas perguntavam: ué, 20 anos que vocês não se falam, mas o que houve? Ele falou: eu não sei. Aí chama o outro irmão também: o que houve? Não sei. Simplesmente deve ter acontecido há 20 anos. Um detalhe pequeno, uma coisinha pequena, miúda lá, uma desavença de família, ou de opinião, e um se afastou do outro e levaram 20 anos sem se falarem. Dois irmãos. Olha só os problemas da família, os conflitos que não devem ter vindo dali, os filhos deles também com certa dificuldade, porque se os pais não se falam, os filhos também são induzidos a não fazer isso. 20 anos perdidos. Dois irmãos que vieram para cá, possivelmente num processo de entendimento, e chegaram aqui por algo que nenhum dos dois sabiam o que tinha acontecido. Mas nós também somos assim. Não vi, não gostei, quem fez com a outra pessoa não gostei, vira a cara, não falo mais, e com isso a gente vai se perdendo. A gente vai atraindo energia negativa para a gente. E nessa atração de energia negativa, a gente se perde. E a tristeza, a melancolia vem daí. Quer ver um exemplo? Outro exemplo? Muitas vezes a pessoa que trabalha na nossa casa, nós não damos a atenção que ela merece. A pessoa que trabalha na nossa casa, cuida da nossa roupa, cuida de limpar o ambiente em que nós vivemos, que faz a nossa alimentação, que é uma pessoa super importante na vida da gente. E muitas vezes o que eu faço? Eu ignoro solenemente essa pessoa. Eu não apresento ela para ninguém quando chega lá, eu não trato ela como deveria. Ou seja, para mim é uma estranha que está ali, que me deve favor, porque eu estou trocando o trabalho dela por dinheiro. E o que acontece? Muitas vezes ela começa a nutrir por nós pensamentos negativos. Passa a ser uma pessoa invisível para mim. E essa pessoa invisível passa a ter pensamento negativo. Porque todo mundo gosta de ser notado. Todo mundo gosta de um bom dia, de um sorriso, de um abraço, de uma gratidão. Pô, muito obrigado hoje. Poxa vida, aquilo que você fez está ótimo. Aquela alimentação está maravilhosa. A gente começa a tratar de uma forma diferenciada. E essa pessoa começa a não ter pensamentos negativos em relação a mim. Começa a jogar para mim vibrações negativas. Pô, não percebe que eu estou aqui, não sabe que eu existo, tal, não sei o quê. E isso vai afetando o ambiente do nosso lar. Então é necessário que a gente se cuide nessa questão. Ele coloca aqui que Deus confiou a gente uma missão. E a gente tem que se sair bem dessa missão. Então precisamos enfrentar com coragem as dificuldades e não nos deixarmos abater por qualquer coisa. As dificuldades virão aí. E como sair disso? Praticando o amor, desenvolvendo o amor em nós. Gente, o amor não é amor egoísta. O amor é uma pista de mão dupla. A minha felicidade é refletida na felicidade do outro. Eu só vou ser feliz
quando eu fizer quem as pessoas que eu amo felizes. Isso é uma reflexão. Essa felicidade, quem pensa felicidade como uma coisa egoísta, está errado. Está errado. A felicidade é uma pista de mão dupla, é um reflexo da felicidade das pessoas que eu amo. E se eu faço as pessoas que eu amo felizes, essa felicidade retorna para mim. Então, praticar o amor, praticar a felicidade em relação às pessoas que convivem com a gente. Ele diz aqui que a caridade alivia, até antecipa o nosso sofrimento. Então, você é caridoso. Gente, caridade não é você dar o que você não tem, não. Caridade é você oferecer seu ombro amigo para quem está sofrendo mais do que nós. Essa é a questão, né? E buscar o suporte e pensar que cada dia é um dia diferente. Cada dia o sol brilha novamente. Apesar da noite, do tormento da noite, apesar do pesadelo que possa ser o nosso dia, outro dia é um dia diferente. Eu vou concluir aqui com essa citação aqui do livro do Chico, que são palavras dele no seu livro que eu peguei ontem. Ele diz o seguinte: quando a tristeza me ameaçava, Emmanuel me recomendava deixar o que estava fazendo e ir à periferia, efetuando demorada visita aos lares em situação de penúria. Depois de conversar com aqueles irmãos sofridos, eu voltava para casa com vergonha de mim mesmo. Palavras de Chico Xavier. Então, quando a tristeza nos acolher e a gente não tiver as forças para sair dela com a rapidez necessária, é bom a gente pegar, dar uma saída e fazer uma visita. A visita em quem está em estado de penúria. Olhar no asilo, olhar numa enfermaria com as crianças que já nasceram do câncer. Vai lá no local onde os pais com vírus de HIV transmitiram para os seus filhos. Vai lá para as crianças que estão com deficiência, sofrem com o espírito aprisionado ao corpo. Vamos olhar aqueles nossos companheiros de viagem, que são espíritos que são nossos companheiros de viagem e que não estão podendo, na presente encarnação, ter o que a gente tem, né? Poder olhar nos olhos dos nossos semelhantes, poder caminhar, poder pensar, poder se deslocar e poder viver como cidadãos comuns que nós somos, né? Então, que a gente possa não deixar jamais a melancolia, a tristeza, a dificuldade, a depressão, tudo isso acometer a nossa vida. Que o Senhor possa nos abençoar.